Olá, tudo bem? Graças a Deus que eu espero que essa mensagem que nós estamos agora gravando para você traga paz para a sua família, bênção para a sua família, para você também, pelo fato de ainda estarmos vivendo esses momentos difíceis para o nosso estado, nosso país, a nossa cidade. Mas aqui estamos novamente, para fazermos uma reflexão a respeito da palavra de Deus. E eu convido você agora a fazer comigo, você que está me ouvindo, uma oração para fazermos então a leitura da Bíblia. Feche seus olhos. Amado Deus e Pai, esse é um momento, ó Deus, de grandes decisões em nossa vida. Queremos te pedir nesse momento que, por favor, seja conosco. Coloca a tua mão poderosa, Senhor, sobre cada um de nós. Nos conceda a alegria de vivermos de uma maneira plena através do teu Filho Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. Perdoe os nossos pecados e cura as enfermidades daqueles que estão sofrendo nos leitos de dores. Abençoe essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, meu Deus, para que ela também seja tocada pelo poder do teu Santo Espírito. Pois nós te rogamos, ao ler a tua palavra, traz para nós esperança, porque a esperança está em Cristo Jesus. Fica conosco, nós te pedimos e estamos agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de ler um texto da Bíblia aqui com vocês. E aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o verso 4, eu vou ler para vocês. Está escrito assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Paulo, quando escreveu essa carta para Timóteo, o seu filho na fé, ele coloca coisas, qualidades na vida de pessoas que estariam vivendo nos últimos dias dessa terra. E essas qualidades que essas pessoas teriam, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que a gente fica assustado com tamanha maldade existente no coração humano. Não é que o coração seja tão ruim ou o coração seja ruim, mas é que os homens, as pessoas, deixaram que as coisas ruins invadissem o seu coração. E por causa disso, então, dentro de um contexto e de uma vida espiritual que Paulo vivia em seus dias, então ele escreveu para nós nos últimos dias. E aí ele disse: olha, meus amigos, meus irmãos, minha família, preste atenção, nos últimos dias, quando estiver bem perto de Jesus Cristo voltar, vocês vão verem homens que serão egoístas, homens que serão blasfemadores, homens que seriam avarentos, homens que seriam arrogantes, homens que seriam desobedientes, os filhos aos pais, ingratos, irreverentes, pessoas que seriam desafeiçoados, implacáveis, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, traidores, atrevidos. Sabe, meus queridos, esse é um momento que nós estamos vivendo. Você tem visto isto nesses últimos dias na vida das pessoas? É assim que me parece está o mundo. O mundo está nessa situação, cada dia ficando pior. Sabe o que é que Paulo diz? Tempos difíceis. Os últimos dias seriam dias de tempos difíceis.
onde a corrupção iria estar muito presente e também os males na vida das pessoas. Portanto, diante dessa situação que a gente se depara aqui na leitura da Bíblia, aí então eu olho para você e digo o seguinte: ouça o que Jesus Cristo está dizendo no capítulo 11 de Mateus e no versículo 28. Olha só o que Jesus diz para mim e para você diante dessa situação. Capítulo 11, 28 de Mateus, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, então, sabendo de tudo isso, que iria acontecer no tempo do fim, e nós estamos vivendo esse tempo, ele agora olhando para a nossa situação, de pessoas cansadas, sobrecarregadas, cheio de tantas coisas ruins acontecendo em nossa vida, em nosso lar, ele olha para mim, para você, e te faz um convite, me faz um convite. E que convite é esse? Vinde a mim, todos. Ele não está convidando só uma pessoa, uma família, uma cidade, um país. Ele está convidando todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo quer aliviar o nosso cargo, o nosso peso, o nosso fardo. Por isso aí, ele está fazendo um convite para mim e para você. O que é que você acha? Gostaria de aceitar esse convite? Esse convite que Deus está fazendo para você através de Jesus? Vinde a mim. Quanto mais você esteja sobrecarregado, quanto mais você esteja pesado, difícil de andar, o peso, o fardo está muito difícil. Às vezes o seu peso é a falta de emprego, às vezes o seu fardo é uma falta de alimento em sua casa, às vezes é uma doença, às vezes é uma falta de relacionamento, está muito pesado, o clima parece que não está dando mais para caminhar. Mas Jesus está te convidando, nesses momentos difíceis da vida, vinde a mim, eu quero aliviar o seu peso, eu quero carregar o seu fardo. É um convite bom? É um convite bom. Jesus Cristo está convidando você. Eu quero ler um outro texto com você no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 6, no versículo 16. Olha que coisa linda aqui esse versículo nos proporciona. 6, verso 16. A Bíblia diz assim para mim e para você. Um convite de Deus. Também. Mas, acima de tudo, eu quero que você saiba que aqui quem está falando é Deus. Não sou eu. É Deus que está dizendo para você aqui, através do profeta Jeremias, um homem inspirado por Deus, um grande profeta no passado. E olha o que ele escreveu para o nosso bem. Ele diz assim, verso 16 do capítulo 6 de Jeremias. Assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo aqui? O Senhor. Assim diz o Senhor. Ponde-vos à margem do caminho. E você que está difícil a vida, você que está tendo dificuldade de relacionamento, você que está andando de qualquer jeito, você que ainda não encontrou o caminho, Jeremias está dizendo aqui, ó, ponha-se à margem do caminho. Fique na margem do seu caminho e preste atenção no que ele vai dizer. E vede, e olhe. Ao chegar na margem do seu caminho, dê uma paradazinha, olhe o que é que está acontecendo, para onde você está caminhando. Veja o que está acontecendo ao seu redor. Veja se o seu caminho está sendo bom. Veja se o seu caminho está iluminado. Sabe o que ele diz mais? Se não está sendo bom o seu caminho, ele fala o seguinte para mim e para você. Perguntai pelas veredas antigas. O profeta está dizendo assim, vá à margem do caminho e veja. E ao ver como é que está o caminho, se está bom, se está ruim, eu quero que você faça uma coisa. Pergunte para mim pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho?
Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. É o conselho que Jeremias está dizendo. Vá até a margem do seu caminho, dê uma parada e veja como é que está o seu caminho, se está bom, se está ruim. Procure saber, pergunte ao profeta, pergunte a Deus, pergunte a Jesus pelas veredas antigas. A vereda é um caminho estreito. Não pode passar duas pessoas, uma ao lado do outro, só uma de cada vez, um atrás do outro. Perguntai pelas veredas antigas. Tem pessoas que não gostam das coisas antigas. Mas o caminho de Deus sempre foi antigo e atual. Não podemos mudar o caminho que Deus pede para nós caminharmos nele. Sabe por quê? Esse caminho que Deus está pedindo aqui, a Bíblia diz, através de Jeremias, é um bom caminho. A vereda antiga é um bom caminho. Andai por ele. E se você e eu andarmos pelos caminhos antigos, pelas veredas antigas, sabe o que aqui o profeta está dizendo, que Deus mandou ele falar para nós? Acharei descanso para a vossa alma. Você precisa de descanso. Você quer descanso da parte de Deus? Você quer refrigério da parte de Deus? Você quer bênção da parte de Deus? Você quer que o seu caminho se torne um bom caminho? Então ande pelas veredas antigas e você vai encontrar descanso para a vossa vida. Eu quero ler mais um texto para você, que está no livro de Números, capítulo 21, versículo 4. Olha o que diz aqui. Nos dias de Moisés, quando esse grande profeta mandava as pessoas ouvirem a voz de Deus, e ele ouvia de Deus e trazia para o povo. Então ele chegou aqui nessa parte da Bíblia, no capítulo 21 de Números, verso 4, ele escreveu o seguinte: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Moisés aqui, irmãos, ali no caminho do Mar Vermelho, em direção ao deserto, a rodear a terra de Edom, aqui Moisés olha e diz assim, e vê que o povo, porém, se tornou impaciente no caminho, ou seja, eles estavam impacientes no caminho de Deus, na vereda antiga. O povo estava impaciente. E aí o povo, na sua impaciência, diz o verso 5, falou contra Deus e contra Moisés. Olha que coisa triste. Falar contra Deus, falar contra Moisés, o seu profeta. E eles disseram: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Não há pão. Deus tinha mandado maná. Não há água. Deus tinha feito a água sair da pedra, da rocha. Então, a blasfêmia que eles estavam aqui falando contra Deus, eles estavam realmente com pensamentos conturbados, corações rebeldes. E aí, irmãos, eles ainda disseram, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Chamou o pão que Deus deu para eles de vil. Fastio é quando a gente não tem vontade de comer. Está com fastio. E eles estavam com fastio do pão que Deus havia mandado para eles. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. As pessoas às vezes olhando esse texto dizem assim, mas irmão Basto, como é que pode? Deus não é um Deus de amor, um Deus bom? Como é que ele mandou serpente para que o povo morresse? Amigo, deixa eu te dizer uma coisa, como é que funcionam as coisas espirituais.
A Bíblia aqui está dizendo o seguinte, que o povo se rebeliou contra Deus, contra Moisés, xingou o pão que Deus mandou, estava com fastio, não ia andar nos caminhos de Deus. E sabe o que eles fizeram? Se rebelaram contra Deus e Moisés. E quando isso acontece, não é que Deus se afastou de nós, é nós que se afastamos de Deus. Por que o mundo hoje vive essa pandemia do Covid-19? Porque o povo tem se afastado de Deus. Tem amado mais os prazeres do mundo do que a Deus. Não foi Deus que abandonou o mundo, Deus está no controle de tudo, mas o povo tem realmente perdido o controle. O povo tem se afastado de Deus, tem ignorado a palavra de Deus, tem ignorado os conselhos de Deus, tem ignorado o convite de Deus. Vinde a mim. E aqui, irmãos, na medida que o povo se afasta de Deus, então no deserto eu quero dizer para você que pelo dia é muito calor, pela noite é muito frio, mas pelo dia tinha uma nuvem para proteger o povo de Deus, e pela noite tinha uma coluna de fogo para fazê-los com que eles fossem aquecidos. Mas quando eles se afastaram de Deus, então as serpentes, porque no deserto é o habitat da serpente, como também dos escorpiões, e pelo povo ter se afastado de Deus, então as serpentes invadiram o acampamento. E nesse dia, irmãos, diz o texto bíblico, muitas pessoas morreram. Então, diz o verso 7, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. As pessoas não tiveram a coragem de ir a Deus para orar, para pedir, porque estavam envergonhados, porque o pecado traz vergonha, traz medo. E eles agora então vai até Moisés. Moisés esperou, por favor, Moisés, clama a Deus, pede a Ele que tire de nós, do nosso meio, essa serpente. Você sabe qual foi a resposta de Deus? Moisés foi a Deus. E Moisés orou por eles, intercedeu a Deus por eles. E sabe o que foi que Deus disse a Moisés? Verso 8. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Moisés, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou tirar a serpente. Não vou tirar a serpente. Eu vou deixar a serpente no meio do povo. O povo tem sido muito rebelde, cruel. Eu não vou tirar a serpente. Agora eu vou pedir a você uma coisa. Faça uma serpente de bronze, coloque uma haste, levante a serpente. E quando essa serpente te verá, todas as pessoas que foram mordidas pela cobra devem olhar para a serpente e viverá. Então diga a eles que precisa ter fé. E a mordida da serpente, irmãos, doía muito. Então quando a pessoa for mordida, olha para a serpente e será curado imediatamente. Queridos irmãos, o povo não queria seguir o caminho ordenado por Deus. Que tolice! Queriam ir a Canaã, mas não pelo caminho que Deus mandou. Então, quando eles começavam a ser mordidos, a Bíblia diz que eles olhavam para a serpente e ficavam curados pelo poder de Deus. Você sabe, eu quero concluir aqui com um verso que encontrei no livro de João, capítulo 3, versículo 14. Quando Jesus estava falando para Nicodemos, ele falou uma coisa muito importante para nós hoje, nos dias do fim, nesses dias de dor e sofrimento. Ele disse assim, capítulo 3 de João, verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E o verso 15. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Jesus já foi levantado da terra. No Monte do Calvário, lá no Gólgota.
Jesus pagou o preço do nosso pecado para que nós não venhamos mais a pecar. Ele abriu a porta da salvação. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Então, nós não vamos vencer como Jesus venceu, mas vamos vencer porque ele venceu. Então, meu amigo, o convite de Jesus para você é: vinde a mim. E Jesus já foi levantado da terra. E ele está dizendo: todo aquele que nele crê tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, unigênito é o único. É o único na espécie. Não há outro. Então, irmãos, às vezes eu fico pensando se devo orar a Deus: tira, Senhor Deus, essa pandemia do nosso meio. Tem misericórdia de nós? Ou será que essa pandemia deve continuar para que as pessoas olhem para Jesus, deixem a sua vida de rebeldia, acreditem na palavra de Deus, deixem a loucura do mundo e venham a Jesus para que seja salvo? Gostaria você de receber de Deus esse convite e aceitá-lo? E dizer para Jesus agora: Senhor, eu aceito o convite, eu quero ir a Ti. Eu não quero mais brincar com Tua palavra, eu não quero mais brincar de orar, eu não quero mais brincar de ir à igreja. Senhor, eu quero Te aceitar. Eu quero, Senhor, ser um filho obediente a Ti, porque Tu me amou tanto. Eu quero retribuir a esse amor que Tu tens para comigo, renunciando a minha vida para Te servir enquanto vida eu estiver aqui na terra. Gostaria você de fazer isso? Eu quero fazer isso. Você quer também? Deus quer curar você. Deus quer salvar você. Você sabe qual é o bom caminho? A vereda antiga. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então o caminho é Jesus. E sabe desde quando Jesus já existia? De eternidade a eternidade. Ele é Deus. Caminho antigo. É Jesus. O caminho para chegarmos a Deus. Aceita você? Aceita? Então vamos orar? Eu sei que você aceita. Vamos orar. Querido Deus, nos abençoa, Senhor, ao ouvir a Tua palavra agora. Foi muito bom para minha alma, o meu coração, Senhor. Estou feliz. O irmão e o amigo que ouviu também está feliz. Por favor, abençoa essa pessoa. Toca no seu coração e ajuda-o para que ele possa procurar uma igreja adventista e pegar o guia de estudo e se preparar mais e tomar uma decisão de se batizar e aceitar Jesus como Salvador. Fica com cada um deles. Fica comigo também. Em nome de Jesus. Te rogamos e te pedimos, perdoa os nossos pecados, agora e para todo sempre. Amém.